Sim, a Luciane já confirmou que está. Espero que esteja chegando bem aí agora o nosso áudio. Eu não sei se você leu, né? Mas nós lemos Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5, quando Jesus está falando, não julgueis para que não sejais julgados, né? Eu estava dizendo que isso é um princípio universal do reino de Deus. Se você julga, você também será julgado. E a maneira que você julga também será a maneira que você será julgado. E isso não tem exceção, é um princípio universal. E esse princípio vai acontecer, como que uma lei universal do reino de Deus. Mas quando nós olhamos, se olharmos só para essa passagem, a gente pode chegar a algum conceito errado ou alguma conclusão errada, porque nós precisamos checar outras partes nas Escrituras. A verdade de Deus sempre tem que ter duas testemunhas, né? No Antigo Testamento, uma verdade era estabelecida por duas testemunhas, e assim também nas Escrituras. Se você se lembra, quando Jesus foi tentado, Satanás chegou para ele e disse, olha, está escrito, mas Jesus então foi e falou assim, olha, também está escrito. Então nós precisamos ter esse equilíbrio ao olharmos para as Escrituras. E quando nós lemos essa palavra, se nós ficamos só com essa passagem aqui, esse versículo, nós podemos entender que nunca devemos julgar absolutamente nada. Mas não é isso que a palavra de Deus nos vai mostrar. O próprio Senhor Jesus, se você lê em João 7,24, ele diz, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Ou seja, então nós devemos julgar, só que não pela aparência, mas pela reta justiça. O Senhor Jesus, mesmo no capítulo 7, mais à frente, nós vamos ver no próximo encontro provavelmente, mas o Senhor também fala, olha, acautelai-vos dos falsos profetas. E o Senhor Jesus fala, olha, pelos frutos vocês conhecem a árvore. Então é um discernimento, é um julgamento que nós fazemos pelos frutos. Nós sabemos se é falso profeta ou não, pelos frutos. E o Senhor Jesus também diz, olha, se um irmão pecar contra você, você vai lá, entre você sozinho com ele e fale com seu irmão. Não é? Tente ganhar o seu irmão, e se ele não te ouvir, leve duas testemunhas. Se não ouvir as duas testemunhas, leva a igreja. E se ele não ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. É um discernimento, é um julgamento, mas é segundo a reta justiça de Deus. Então, não é que não vamos julgar nada e nem ninguém. Sim, existem momentos para fazermos isso. Mas o Senhor está dizendo, como que dizendo para nós, cuidado ao você julgar, cuidado. Então nós precisamos ter esse cuidado. Paulo mesmo ele vai dizer, no capítulo 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 5, ele diz, olha, não há porventura nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar no meio da irmandade. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,21, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Então, qual é o julgamento que Jesus está falando aqui? Que tipo de julgamento? Como eu disse, esse princípio que Jesus estabelece aqui, ele é universal. Você será julgado da mesma forma. Lucas, pegando essa mesma passagem, escrevendo a respeito dessa mesma passagem, ele diz, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Usamos muito esse verso, eu uso bastante para falar sobre generosidade, e está correto. Mas esse versículo primariamente está aplicado aqui à questão do julgamento, à questão do perdão. Se você, dependendo da forma que você julgar, você será julgado. E a medida que você usar nesse julgamento será usado também com você. E na realidade, Lucas até está colocando que será uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Ou seja, aquilo que você faz vai vir até mesmo aumentado para você. É isso que é o cuidado que nós temos. E como discípulos de Jesus, como filhos de Deus, lembre-se, um dia todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10 diz isso.
E nós vamos receber, cada um de nós vai receber o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Ali as nossas obras serão julgadas, as nossas ações serão julgadas. Não que para nos dizer se vamos para o céu ou não, porque se estamos ali é porque já estamos na presença do Senhor e ali já só comparece cristãos, né? Quando Jesus voltar no tribunal de Cristo. Então, o que vai acontecer ali? Naquele dia, o Senhor Jesus, ele vai julgar as nossas obras, vai julgar as nossas ações da mesma forma que nós julgamos as pessoas aqui hoje. Nós precisamos, então, colocar muita atenção nisso. Que Deus nos ajude, porque a forma que nós tratarmos as pessoas aqui, a forma que nós julgarmos, o Senhor Jesus também vai fazer conosco. Lembra daquela parábola que o senhor de um servo o perdoou de uma dívida incalculável? Só que depois, aquele mesmo servo que foi perdoado, um conservo dele devia uma dívida bem pequenininha. E ele então agarrou ele e fez, chegou e com toda a fúria cobrou aquela dívida e fez com que ele pagasse de qualquer forma. Então aquele senhor ficou sabendo e então ele falou para ele, olha, quando você suplicou eu não te perdoei, eu não te compadeci de você. Não deveria você também compadecer da mesma forma com o seu conservo, com o seu companheiro? Percebe? É assim que o Senhor Jesus vai agir com cada um de nós no tribunal de Cristo, quando o Senhor voltar. A forma que nós agimos aqui será a forma. Então vamos colocar atenção. Jesus está dizendo, olha, cuidado, né? Se você julgar, você também será julgado e com a mesma medida. E o Senhor continua falando aqui algumas coisas nessa palavra. O Senhor está dizendo, olha, cuidado, porque a forma que você julgar, você será julgado. E mais, o Senhor vai dizer, olha, você está querendo julgar o outro, tirar o cisco do olho do outro, enquanto você tem uma trave no seu? Imagina, essa é uma figura superlativa que Jesus coloca aqui, né, para chamar a nossa atenção. Ele está dizendo, a gente está indo lá querer tirar o cisco do olho do outro, enquanto tem uma trave, tem um galho enorme no nosso olho. Mas Jesus diz, olha, se você de fato quer ajudar, então, primeiro tira essa trave do seu olho para que você possa ver melhor e ajudar o outro. E o Senhor então repreende seriamente, diz, hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, então verás claramente para tirar a gueira do olho do teu irmão, hipócrita. O que o Senhor está contrário aqui é a hipocrisia. Ou seja, você tem um problema enorme e está querendo julgar um irmão, uma pessoa que tem um problema tão bem minúsculo perto do seu. Mas como é que nós podemos então ajudar o outro? O Senhor está falando, sim, nós podemos ajudar. Mas primeiro nós precisamos tirar essa trava dos nossos olhos. Precisamos tirar aquele que é mal. Às vezes estamos com problemas seríssimos, né, com pecados graves, mas aí nós ficamos julgando outros por coisas pequenas. Sim, nós precisamos ajudar uns aos outros. Quando percebemos algo na vida de alguém, nós precisamos então ter misericórdia daquela pessoa e ajudá-la, mas precisamos tirar dos nossos olhos aquilo que nos atrapalha. Precisamos, olhar para a nossa própria situação. Paulo vai dizer nesse mesmo espírito do Senhor Jesus, em Romanos, se você ler lá no capítulo 14, versículo 4, ele diz, quem é você que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Ou seja, eu não devo ficar por aí julgando as pessoas, porque elas têm um Senhor. Eu tenho que cuidar em primeiro lugar de mim mesmo, tenho que pedir a misericórdia de Deus. Mas quando acontecer que eu preciso exercer discernimento, quando eu preciso exercer o julgamento, como eu já li alguns versículos, está dizendo que nós precisamos julgar as coisas. Então eu preciso seguir alguns critérios. E eu quero sugerir para você pelo menos 5 critérios aqui que nos ajudam a termos uma forma melhor de exercermos o nosso discernimento e evitarmos trazer juízo sobre nós mesmos.
Quando nós vamos julgar segundo a reta justiça, segundo o Senhor Jesus, né? Eu quero sugerir que, primeiro, você não tenha 2 pesos e 2 medidas. Ou seja, às vezes você tem um peso para você mesmo e um outro peso para outra pessoa. Davi foi assim, ele caiu no pecado, né, de adultério com a mulher de Urias, e então ele ficou ali naquela situação, veio o profeta Natã para ele, e o profeta Natã contou uma história, fez uma parábola para ele, dizendo que tinha um homem rico, que tinha muitas ovelhas, mas tinha um que era pobre, que tinha uma ovelhinha só. Então veio um viajante visitar aquele homem rico, e aquele homem rico então foi, tomou a ovelhinha daquele pobre e deu para o viajante, preparou para o viajante, para fazer um banquete para o viajante. Davi, ao ouvir isso, ficou tão irritado e falou: esse homem precisa morrer, ele vai morrer e vai ter que restituir ainda. E Natã vira: você é esse homem. Percebam, Davi tinha um peso para ele e um outro peso para o outro. Ele tinha uma justiça fortíssima para o outro, mas para ele mesmo, ele não estava exercendo juízo sobre si mesmo. Então, 2 pesos e 2 medidas, vamos evitar isso. Não tenha 2 pesos e 2 medidas. Segundo, ao exercer qualquer discernimento e julgamento, não seja pela aparência. Não vamos olhar com um filtro, né, das aparências. Jesus diz: olha, vocês estão julgando segundo as aparências, né? Falou para eles, porque Jesus tinha feito um milagre no dia de sábado, eles estavam falando que Jesus tinha um demônio. E aquilo que Jesus fez é porque ele tinha um demônio. A aparência. Samuel, quando foi na casa de Jessé, Deus mandou ele lá na casa de Jessé para ungir a Davi como rei. Então, foram passando os filhos, veio o primeiro filho de Jessé, bonito, alto, né? E Samuel, então, vendo a aparência, olhou: esse deve ser o escolhido do Senhor. E o Senhor falou: olha, não é esse. Você está vendo a aparência, mas Deus vê o coração. Então não seja segundo a aparência. A aparência pode nos iludir, nos enganar e exercermos juízo severo com as pessoas, porque tem uma aparência. Cuidado. Não se apresse. Uma outra coisa terceiro ponto, é que nós não devemos exercer esse discernimento, nenhum julgamento, sendo legalistas. Quanto legalismo tem hoje no meio do povo que se chama povo de Deus, principalmente os evangélicos. Os católicos nem tanto, mas os evangélicos bastante. Principalmente as denominações que são mais ligadas às obras, que dizem que tem que ter obras para salvação, que perde a salvação, etc. Muito cuidado com o legalismo. Aqueles homens chegaram e colocaram aquela mulher que tinha sido pega em adultério diante do Senhor. A lei realmente dizia que era para ser apedrejada. Eles levaram para diante do Senhor e querendo colocar o Senhor ali no canto da parede, querendo pegar o Senhor em alguma falha. E o Senhor volta para aqueles homens e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Tira o cisco, tira a trave do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do outro. E um a um foram saindo, e Jesus perguntou para aquela mulher: cadê os que te condenaram? Foram todos embora. E Jesus falou: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Na realidade, Jesus não estava concordando com o pecado dela, mas o Senhor usou de compaixão, o Senhor usou de misericórdia, o Senhor olhou aquela mulher com os olhos de graça e de misericórdia. E o Senhor diz: vá e não peques mais. Não sejamos legalistas, né? Um outro aspecto, né, o quarto aspecto que eu sugiro para nós é que a verdade seja dita em amor. Às vezes percebemos a verdade, às vezes percebemos que alguém está no erro, está numa situação muito ruim, mas nós vamos falar a verdade para essa pessoa, só que não é em amor. Paulo diz em Efésios 4,15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. A verdade precisa ser dita em amor. Quando falarmos a verdade um ao outro, que seja no amor de Deus, na graça de Deus.
E por fim, quinto item que eu quero sugerir para nós é o que Tiago diz. Tiago diz que porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Tiago 2,13. Preste atenção. O juízo é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Mesmo o Espírito que o Senhor Jesus falou. E aí ele complementa: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Que tremendo essa palavra. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Se você usar de misericórdia, o Senhor Jesus usará de misericórdia para com você. Se você usar de misericórdia com seu próximo, outras pessoas também usarão de misericórdia com você. Então que sejamos assim, cheios de misericórdia em todo o nosso conviver com as pessoas, no nosso discernimento, nos julgamentos. Que Deus nos ajude, que Deus ajude você e a mim. Eu quero fazer a declaração, como sempre temos feito, e convidar a você a fazê-la comigo. E eu lembrando a você, a declaração é um ato de fé que nós pronunciamos. É como que também algo profético, nós desejamos, queremos que isso seja real nas nossas vidas. E às vezes queremos também, com essa proclamação, se for a palavra de Deus, que o poder de Deus também se manifeste. Vamos declarar, se você concorda, declare comigo. Que a minha vida manifeste a misericórdia e que a misericórdia triunfe sobre o juízo. Que a verdade seja dita em amor. Que no lugar do legalismo exista sempre liberação de graça e misericórdia. Liberação de graça e compaixão. Que não exista 2 pesos e 2 medidas, e que nenhum julgamento seja fruto das aparências, e sim da reta justiça, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter ficado comigo nessa manhã, pela sua paciência. Que Deus nos abençoe. Eu quero avisar para você que tem me acompanhado às terças-feiras. Amanhã e esse mês, na realidade, o restante do mês, nós não teremos a nossa live às terças-feiras. Quando nós recomeçarmos, eu devo avisar para vocês, mas amanhã e durante todo esse restante de mês, nós não teremos a nossa live às terças-feiras, tá bom? Então eu te espero aqui na próxima segunda-feira, se o Senhor assim permitir. Muito obrigado.